Dia 115, 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Marodac-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro de registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual ele havia dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra em que dei aos seus antepassados. Se tão somente tiveram cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos e profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou o caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e o seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu.
Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. 2 Reis, capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. E ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale do Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que fica no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha Maloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-o e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moleque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: É um túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: Deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os de profeta que tinham vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança.
nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Mas no 18º ano de reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos de família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Durante seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbana. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu na Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Joaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas, para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados.